A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 8 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Deus, Ele não esquece de nós. Em meio às adversidades, em meio aos problemas da vida. Aquilo que tenta, irmãos, nos atingir, não consegue, por quê? Porque Deus não permite. Deus não esquece de nós. Ele se lembra para agir com misericórdia. Quando nós vemos aqui que Deus, ele se lembrou de Noé, quer dizer que Deus resolveu agir por ele com misericórdia. Havia chegado o tempo de Deus agir desta forma. Não que Deus havia esquecido Noé, porque Deus não esquece de nós. Mas quando chega o tempo de Deus agir, é descrito aqui como: lembrou-se Deus de Noé. Ou seja, Deus não esqueceu dele. Deus ia agir por ele naquele momento. Declare comigo: chegou o tempo de Deus agir na minha vida. Chegou o tempo de Deus agir na minha vida. Nós sabemos que um dilúvio era necessário porque o próprio Deus havia dito, havia alertado, havia falado com Noé que isso aconteceria. Mas o próprio Deus disse o quê? Que ele pouparia a Noé e a casa dele daquele dilúvio. Só que, irmãos, o dilúvio estava ali acontecendo 40 dias e 40 noites sem parar. Tem momentos na nossa vida que parece que o dilúvio não vai acabar. Parece que o mar não vai acalmar. Parece que as ondas vão conseguir fazer a nossa arca naufragar. Parece que o deserto não finda. Parece que o vale não chega ao fim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Toda prova tem um começo. Toda prova tem um meio. E toda prova tem um final. E aqui nós vemos, irmãos, que Deus fez com que as águas do dilúvio começassem a diminuir. Sabe o que é isso? Deus fez com que o dilúvio viesse parar, para que Noé e a casa dele não viesse a perecer. Irmãos, Deus conhece a minha e a sua estrutura. Eu vou repetir para você entender. Deus conhece a minha e a sua estrutura. Deus não permite nada que a gente não venha suportar. Declare comigo: o meu Deus é fiel e ele conhece a minha estrutura. O meu Deus é fiel e ele conhece a minha estrutura. Ele sabia exatamente o tanto de água que a arca conseguiria, irmãos, conter. Que a arca conseguiria suportar. E Deus também sabia que ele não poderia deixar ir além, porque ia chegar um momento que a arca não suportaria. Porque a arca foi feita por mão humana. As instruções foram de Deus. Mas quem fez a arca foi Noé. E aquilo, irmãos, que é feito pelos homens não tem uma estrutura tão forte. Deus sabe disso. O Senhor conhece, irmãos, a nossa estrutura. Nós, seres humanos, temos limitações, tá certo? E tudo que a gente cria, tudo que o homem criou tem suas limitações. Mas o nosso Deus, que é eterno, que é poderoso, que é grande, conhece as limitações, ele não permite nada além do que a gente possa suportar. Por isso a Bíblia nos diz que Deus lembrou de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, observe bem. E baixaram as águas. Esse vento que Deus fez soprar não foi um vento, irmãos, que veio para destruir. Porque quando a gente fala de vento, eis que vem um vento, a pessoa fica assustada, né? Porque diz assim: meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa ruim, não é assim?
Nós associamos o vento, muitas vezes, a um deserto, a um vale, a alguma coisa ruim que a gente vem enfrentar. Mas aqui no caso de Noé, o vento que o Senhor soprou foi para que as águas viessem baixar sobre a terra. As águas baixaram depois do vento que o Senhor soprou. E Deus está dizendo, estou eu soprando um vento. Mas não é um vento ruim, o vento de luta, de adversidade, de deserto, vale, dor, sofrimento, dilúvio, não. Mas é um vento de calmaria, para que as águas que estavam tentando entrar na tua arca venham baixar. Deirasturabaia. Declare comigo, o meu Deus está fazendo as águas abaixarem. O meu Deus está fazendo as águas abaixarem. Deus trouxe pessoas aqui para ouvir essa palavra porque você tem passado por momentos de tantas dificuldades, de tantas dores, que você tem pensado que vai perecer. Só que o Deus Todo-Poderoso te encontra através dessa palavra para lhe dizer, eu sou Deus que faço as águas abaixarem. Fecho as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus vai se deter. Ou seja, o dilúvio que estava vindo, o dilúvio que estava caindo, vai se deter, vai parar. Irmãos, eu costumo dizer que toda prova tem um começo, um meio e um final. Eu vou lhe dizer mais, Deus não prova ninguém além do que pode suportar. Você observa que até o dilúvio teve uma duração de 40 dias e 40 noites, porém, nós observamos que chegou um momento em que o dilúvio parou. Tem momentos, irmãos, que nós vamos olhar e vai parecer que não vai passar o dilúvio. Vai parecer que as águas vão ficar caindo, até a nossa arca afundar. Vai ter momentos que a gente vai olhar para um lado e olhar para o outro e vai parecer que não tem saída. Porque no caso de Noé era exatamente assim. Ele olhava para um lado, não via saída. Olhava para o outro, não via saída. Só tinha a arca, os bichos e a família dele, irmãos. E a esperança, a expectativa, a fé em uma palavra que Deus liberou sobre ele. E tem pessoas que estão exatamente assim. Você tem uma palavra e você se apegou a ela, mas quando você olha ao seu redor, as coisas não estão nada favoráveis. E você disse isso para Deus. Deus, se eu fosse andar segundo o que eu estou vendo, segundo a vista, eu já teria desistido. Mas eu ainda estou de pé porque eu creio na tua palavra. Porque eu creio naquilo que o Senhor falou. E se o Senhor falou, eu creio que o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. Declare comigo, o meu Deus vela sobre o que ele falou para fazer acontecer. O meu Deus vela sobre o que ele falou para fazer acontecer. Irmãos, as palavras de Deus, elas não voltam riasto candaraia vazias. Mas as palavras de Deus, elas acontecem conforme aquilo que ele mesmo liberou para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus para Noé e para a casa dele era livramento. Observe bem. Não era morte no dilúvio. Deus manda te dizer que ele não te trouxe até aqui para você morrer. Deus não pouparia a família de Noé, mandando ele construir uma arca, colocando animais dentro dessa arca para chegar no dilúvio, eles perecerem juntamente com todo mundo que morreu. Deus, ele não lança palavras, irmãos, que ele não venha cumprir na minha e na sua história. Se ele falou, ele faz acontecer. Se ele disse, ele faz se cumprir conforme aquilo que ele falou, independente do cenário. Independente do que a gente esteja vivendo, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, ele não mudou. E as palavras dele não voltam vazias. Mas elas acontecem conforme aquilo que ele mesmo determinou para nós. Declare comigo, as palavras de Deus vão acontecer conforme o que ele determinou para a minha vida. As palavras de Deus vão acontecer conforme o que ele determinou para a minha vida. Então você não chegou até aqui para perecer. Deus não tinha poupado Noé para chegar agora no dilúvio, a arca via afundar e tudo via perecer. Não. Deus não te poupou, meu irmão. Deus não te guardou, não te protegeu. E você sabe de quê, né, minha irmã? Que Deus está falando, porque cada uma aqui tem uma história diferente, mas você sabe que há livramentos de Deus na sua vida e que essa palavra é uma resposta de Deus para você, para chegar agora, você perecer. Deus não te guardou para isso. Deus te guardou porque ele tem uma promessa na sua casa, na sua família, na sua vida. E independente do cenário, ele me trouxe aqui para lhe dizer, ele vai cumprir a palavra dele. E ele tá lembrando de você para acalmar alguma coisa aí dentro da sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, na vida dos seus filhos. Eu não sei, mas Deus está trazendo calmaria para áreas na vida de pessoas aqui que estavam turbilhando, eirasto candaraia.
Irmão, só quem está sendo apertado, só quem está passando pelo dilúvio, só quem olha para um lado e para o outro e não vê saída, sabe do que Deus está falando exatamente, com riqueza de detalhes. Porque aqui nós vemos o que, irmãos? Uma palavra muito detalhada. Um Deus que cuidou desta família nos mínimos detalhes. Um Deus que cuidou até dos animais que Noé colocou dentro da arca. Porque sim, irmãos, Deus é detalhista. Deus, ele é um Deus detalhista. Muitas vezes pensamos que Deus só se importa com as coisas grandes, mas não. Deus se importa com os detalhes. Deus se importa até com os animaizinhos que estavam ali dentro da arca. Você vai observar que Deus, ele não somente, irmãos, menciona Noé, mas Deus, ele lembra de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Então Deus, ele lembra de tudo nos mínimos detalhes. Declare comigo, eu sirvo a um Deus detalhista e ele lembra de tudo nos detalhes. Eu sirvo a um Deus detalhista e ele lembra de tudo nos detalhes. A Bíblia diz, irmãos, versículo 3: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Irmãos, as águas que estavam aqui realmente tentando fazer com que a arca viesse a afundar, porque quanto mais água viesse, mais ia mexer na estrutura da arca. Mas a Bíblia vai nos dizer o que as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram. Elas começaram a abaixar. Elas não ficaram, irmãos, ali, ó, águas altas batendo na arca o tempo inteiro até a arca despedaçar, não. Porque Deus tinha um plano com a casa de Noé, com os animais, e Deus não ia deixar o plano dele cair por terra. Eu quero lhe dizer que Deus tem um plano na sua casa. Deus tem um plano na sua vida e ele sabe quais são as águas que tem tentado fazer a sua arca afundar. Mas ele me trouxe aqui para lhe dizer, essas águas aí que você está vivendo, esse dilúvio nessa área aí, não vai fazer você e a sua casa afundar juntamente com a arca que eu lhe ordenei para que você construísse. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que estão debaixo de uma palavra. Deus disse a você, ore por esta família, ore por este ministério. Você fez uma arca de oração e você confiou ao Senhor, mas hoje você está vendo águas de dilúvio querendo afundar esta arca. Hoje você está vendo águas de dilúvio querendo parar o plano de Deus, mas Deus está dizendo, não vai parar, porque eu tenho um plano aí. Declare comigo, essas águas de dilúvio não vão parar o plano de Deus na minha vida. Essas águas de dilúvio não vão parar o plano de Deus na minha vida. Irmãos, a Bíblia diz que, versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Eu quero lhe dizer que tem repouso chegando para você. Eu sei que durante 40 dias e 40 noites a arca estava sendo o quê? Açoitada. Ó. A água vinha e açoitava a arca de um lado, açoitava do outro. Só que chegou um tempo em que aconteceu o quê? Um repouso. E Deus disse para você hoje, tem repouso, tem descanso, tem calmaria, de candaraia, cai de raço, tem paz chegando para você. Declare comigo, eu recebo paz, calmaria e repouso para minha vida. Eu recebo paz, calmaria e repouso para a minha vida. Tem repouso, a arca repousou. A arca não ficou sendo açoitada o tempo todo. Ei, a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua saúde, as suas finanças, arabacandaraia, a vida dos seus filhos, o seu casamento. Deus está dizendo para você hoje, não vai ficar sendo açoitado a vida toda, porque tem descanso, ramandará, surabaia, tem repouso. Tem ponto de parada. Tem gente dizendo, Deus, eu só queria parar um pouquinho e respirar. E ter um pouco de paz na minha mente, porque eu não estou tendo. Quanto tempo você não consegue ter uma paz? Quanto tempo você vê o dilúvio parecer que vai acabar com tudo aí na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças, em tudo que ele pertence? Deus está dizendo para você hoje, eu trago tempos de paz. Eu trago tempos de repouso. Eu vejo Deus lindamente respondendo pessoas aqui de maneira linda. Porque você pediu a Deus uma resposta, um sinal, e ele está trazendo essa palavra para você. Declare comigo, esta palavra é uma resposta de Deus para a minha vida. Esta palavra é uma resposta de Deus para a minha vida. Tem repouso da parte de Deus chegando, como a arca repousou aqui sobre as montanhas de Ararat. Deus vai te fazer repousar nesta terra e vai lhe dar descanso e calmaria e paz que você tanto pede a ele. Versículo 5, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Irmãos, começou a haver esperança aqui. As águas, elas foram minguando, as águas foram abaixando, e a Bíblia nos diz, irmãos, que começou ali a aparecer os cimos dos montes, ou seja, começou a ter sinais de que as águas estavam baixando.
Hoje o Senhor diz para você, tem sinais de que eu estou trazendo paz, de que eu estou trazendo calmaria, de que eu estou fazendo as águas baixarem, eribiandaraia candarasto. Tem sinais da parte de Deus chegando para você, descansa. Tem sinais da parte de Deus chegando para você, confia. Tem repouso dos céus para você. O Senhor diz, através dessa palavra, vai ter sinais de que eu trago repouso. Vai ter sinais de que as águas do dilúvio que você estava enfrentando, das lutas, elas estão baixando, porque Deus lembrou de você e te trouxe aqui para ali dizer, minha filha, meu filho, eu estou agindo ao teu favor. E agindo o Senhor, meu irmão e minha irmã, quem impedirá? Declare comigo, o meu Deus está agindo ao meu favor e ninguém vai impedir isso. O meu Deus está agindo ao meu favor e ninguém vai impedir isso. Deus, ele tem algo reservado para a sua vida. E hoje ele diz para você, através dessa palavra, confie e descanse, porque eu estou fazendo as águas do dilúvio diminuírem. Eu estou fazendo as águas do dilúvio, acalmarem. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Ele está trabalhando por você para fazer milagres acontecer e trazer paz, calmaria e repouso que você tanto pede a Deus. Você não vai perecer. Deus não poupou você até aqui, não te guardou para chegar agora você vir a sucumbir. Mas Ele é contigo. Ele vai mostrar mais detalhadamente ainda que foi Ele que te escolheu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, meu Deus, por esta palavra. O Senhor é fiel, poderoso e fala conosco de maneira muito especial. Nos mostrando que o Senhor é quem dá repouso, calmaria e paz. O Senhor lembra da gente para agir, Pai. O Senhor nunca nos esquece. Mas quando a tua palavra menciona que o Senhor lembrou, é porque o Senhor vai agir. E eu creio, Pai, que o Senhor vai agir pelo teu filho, vai agir pela tua filha, que chegou o tempo do Senhor mostrar, Pai, para eles que vale a pena ser fiel, que vale a pena continuar guardando a tua palavra, o teu propósito, porque o Senhor não vai deixar a arca deles, arraia, candarasto, naufragar. O Senhor não vai deixar a família, Pai amado, o ministério, a saúde, aquilo que eles têm depositado diante do teu altar vir perecer. O Senhor, meu Deus amado, é Deus de livramento, como o Senhor foi na história de Noé. Eu tenho certeza que o Senhor está livrando, guardando, poupando, rabacandarasto, protegendo pessoas aqui, dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, que eu tenho controle do dilúvio e sei o tempo de acalmar. E o tempo de acalmar dilúvios na tua vida chegou. O tempo de trazer paz, araia, candarasto, bonança, alegria. Você tanto tem pedido para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu já determinei esse tempo para você e eu vou trazer alegria para o teu coração. Deus, obrigada. Obrigada porque, como o Senhor lembrou de Noé, o Senhor está lembrando dos seus filhos hoje, vai agir por eles e haverá, Pai amado, sinais, que calmaria, que repouso, que descanso dos céus é chegado para a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Da mesma forma que o nosso Deus trouxe aqui repouso para a arca, Ele está trazendo repouso para a sua história. Deus, quando Ele lembra de alguém, é para agir. Ele está lembrando de você para agir pela sua causa. O Senhor diz para você, tem sinais de tranquilidade, tem sinais de calmaria, tem sinais de paz, de bonança chegando para a sua história. Da mesma forma que Deus, Ele não desamparou Noé, os animais que estavam com ele, a família dele, Deus também não vai desamparar você. Ele está no controle de todas as coisas. Ele diz para você, eu não te poupei até aqui para você chegar aqui e perecer. Eu estou te guardando para um propósito maior. Por isso, eu, o Senhor, estou trazendo bonança, estou trazendo calmaria e paz que você tanto precisa para viver os meus propósitos. Deus sabia que Ele não poderia mandar mais água além do que a arca poderia suportar. Deus conhece a minha e a sua estrutura, e quando Ele vê que é o momento de cessar alguns ventos, tempestades, dilúvios, desertos e vales na nossa vida, Ele mesmo cessa, porque Ele não prova ninguém além do que pode suportar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.